Fala, meu povo, tudo bom com você? Professor Thiago Luque na área para mais uma super videoaula sobre Era Napoleônica, aquela que pode ser considerada como o desfecho da Revolução Francesa, o período da história que vai resolver, de certo modo, aquela treta que estava acontecendo na França desde 1789. Vamos entender, para recapitular, para falar um pouquinho já de início de Era Napoleônica, vamos entender o que estava acontecendo. O rei foi guilhotinado, a França estava governada por deputados na Convenção Nacional, teve o período em que os jacobinos tomaram o poder e deu merda por causa do terror que eles causaram, depois teve um período que os girondinos tomaram o poder, lá né, o diretório, e também vai dar merda porque vão ser acusados de corrupção, ineficiência e provocar políticas antissociais. E aí, para resolver esse problema, Napoleão Bonaparte, nosso jovem herói, nosso jovem general, dá um golpe chamado 18 Brumário e assume o poder. Só que, obviamente, ele não vai assumir o poder absoluto ali, ele não vai governar sozinho. Vai ter o período que nós vamos chamar de período do consulado, em que Napoleão vai se transformar o primeiro cônsul. Né? Na verdade, você tem aqui 3 cônsules, vai ser um triunvirato, um governo de 3 cônsules. Né? Napoleão Bonaparte, o herói das massas, o padre Emmanuel Joseph Thiers, um abade, né, um padre representando aí os anseios dos jacobinos, e o general Roger Ducos representando os anseios dos girondinos, das pessoas mais ricas da nobreza. Então esses 3 vão governar e o objetivo principal do consulado, obviamente, é impedir as ameaças externas que estão tentando invadir a França para acabar com aquele processo revolucionário. E é justamente porque Napoleão ele é um cara excelente general, o Pelé do campo de batalha. O que ele faz? Ele vai tomar várias lideranças nas lutas contra os exércitos invasores, que eu vou falar ali na frente, das guerras napoleônicas, e acaba se destacando entre os cônsules. Tanto que ainda em 1799 vai ser promulgada uma nova Constituição Francesa em que o primeiro cônsul terá poderes quase que ilimitados. Eles ainda vão ser um triunvirato, mas Napoleão ele vai ser o fiel da balança, o cara que vai equilibrar os pesos, o cara que vai tomar decisões. Por isso, várias coisas que vão criar durante o período do consulado acabam caindo nas contas de Napoleão. E o melhor de tudo é que várias atitudes tomadas durante o consulado serão joinha para a França, para a burguesia, para o povo, para a nobreza, para todo mundo. As principais medidas adotadas pelo período do consulado vão ser, principalmente, no campo econômico vai haver aí a centralização administrativa. Vai ser o Estado, ou seja, o executivo francês, que vai ter a prerrogativa de indicar, nomear os funcionários públicos, dando maior poder, logicamente, ao cônsul que tinha mais moral aqui, no caso Napoleão Bonaparte. No campo da administração, vai ser criado aí o Banco da França, uma instituição financeira que tem como objetivo financiar o desenvolvimento econômico e industrial francês. O banco público vai servir justamente para conceder empréstimos para que haja ali o desenvolvimento econômico da indústria francesa. Pode-se dizer que é aqui que começa então o pontapé inicial para a Revolução Industrial Francesa, né? Além disso, obviamente, ele vai adotar várias medidas liberais e protecionistas ao mesmo tempo. Liberais dentro da França para a economia se desenvolver e protecionistas com os produtos que vêm de fora, né? Lembra da balança comercial favorável e das barreiras alfandegárias? Então, ao mesmo tempo que ele vai ser liberal para a economia interna, ele vai ser protecionista contra os produtos de fora. No campo da educação vai haver uma reorganização do sistema de ensino que continuará sendo agora, né? Já era durante os jacobinos e foi cancelado pelos girondinos, mas aqui ele ainda vai ser uma educação universal, não vai ser totalmente gratuita, vai ter escolas gratuitas e não, só que baseada principalmente no ensino das profissões, das ciências humanistas também, e obviamente para doutrinar a nação a respeitar e amar o Império e Napoleão. Haverá uma coisa muito importante também que vai ser a concordata com a Igreja Católica, ou seja, vai restabelecer a paz com a Igreja Católica, devolvendo para a Igreja Católica os bens tomados pela Revolução Francesa, devolvendo a autonomia que aquela igreja tinha dentro da França, e dessa forma Napoleão consegue ficar de boas com a igreja também. E uma das principais heranças da era napoleônica, que inclusive nos influencia também,
foi a criação do Código Civil ou Código Civil Napoleônico. Napoleão ele vai fazer uma grande reforma jurídica de forma a facilitar, organizar as leis para que ela sirva, para que haja uma garantia, para que todos os cidadãos sejam julgados igualmente perante a lei. O Código Napoleônico, para quem não sabe, ele é as bases do Código Civil que nós usamos aqui no Brasil e na maior parte dos países do mundo. Então, é essa reformulação jurídica que vai dar origem aí ao Código Civil atual que nós temos, e ele é muito importante para as repúblicas modernas, para os países modernos. Todas essas transformações, todas essas leis criadas aí durante o período do consulado, vai fazer Napoleão ficar ainda mais popular, ainda mais famoso, a ponto de, por meio de um plebiscito ocorrido em 1804, Napoleão vai ser coroado, vai ser escolhido como imperador dos franceses, chutando de vez aquela treta do consulado e tomando os poderes absolutos para ele. Só para você saber, plebiscito é quando o povo escolhe alguma coisa, é um voto diretamente da plebe, do povo. Então, em 1804, ele vai ser escolhido pelos franceses como imperador, ele vai ser aceito como imperador dos franceses, e no dia 2 de dezembro deste mesmo ano, ele será coroado imperador dos franceses numa cerimônia maravilhosa, onde o próprio Napoleão toma a coroa da mão do Papa, coroa a sua esposa Maria Josefina, toma outra coroa da mão do Papa e se autocoroa, deixando bem claro que ele está ali por méritos próprios, não foi porque a igreja quis, muito pelo contrário, a igreja que deve a Napoleão e não o contrário, né? E aí começa o que nós vamos chamar de Império Napoleônico. Uma das principais características do Império Napoleônico vai ser, claro, a centralização absoluta do poder na mão dele, só que também as conquistas territoriais, as famosas guerras napoleônicas. E para a gente entender sobre guerras napoleônicas, nós temos que entender o seguinte, olha só. Desde antes de Napoleão virar imperador, ainda no período do consulado, ele já havia entrado em guerra contra a Áustria, contra a Prússia, vence os austríacos, e no momento que ele vence os austríacos, em 1800 e depois em 1802, ele assina um acordo de paz, inclusive com os ingleses, porque Napoleão ele quer esse período de paz externa para organizar a economia da França. E ele vai conseguir, de certa forma, esse período de paz, pequeno, mas tudo bem, e de forma que vai deixar os outros impérios, os outros países da Europa preocupados com o crescimento econômico da França. Em 1803 vai ser formada a nova coligação, a terceira coligação, dessa vez unindo Inglaterra, Prússia, Áustria e Rússia para derrotar Napoleão Bonaparte, coisa que para Napoleão Bonaparte, como eu já disse, o Pelé do campo de batalha vai ser um passeio. Napoleão vai passar o cerol nesses países todos, vai vencer esses países, vai vencer essas batalhas e vai dominar grande parte do continente europeu, vai anexar vários estados europeus à França e, além disso, ainda vai colocar os seus parentes, vários dos seus parentes, para governar os pedaços conquistados. Vai botar irmão para governar a Espanha, José Bonaparte, outro irmão para comandar a Confederação Germânica, que um dia vai ser a Alemanha. Enfim, ele vai colocar um verdadeiro nepotismo. Todos esses estados colocados no poder por Napoleão Bonaparte vão, obviamente, ser estados fiéis às ordens do imperador francês, né? Só que Napoleão ele era o Pelé do campo de batalha, ele realmente era quase que invencível no campo de batalha, pelo menos botava medo no exército inimigo, só que havia uma pedra no caminho de Napoleão, melhor, havia uma ilha no caminho de Napoleão, e uma ilha requer ser bom no campo de batalha no mar, né? No mar de batalha, coisa que Napoleão já não tinha mais tanta habilidade, tanto que em 1806, Napoleão não, mas ele vai enviar uma gigantesca frota para invadir a Inglaterra, uma frota gigantesca, muito maior do que a frota inglesa de navios, que a Inglaterra tinha a maior marinha de guerra no mundo, mas naquele momento não tinha toda essa marinha defendendo o seu território. Mas, mesmo em desvantagem numérica, Napoleão vai ser destruído, as tropas napoleônicas vão ser destruídas na Batalha Naval de Trafalgar, graças à genialidade do almirante Horácio Nelson. Ele vai vencer os franceses nessa tentativa de invasão e Napoleão assim percebe que não vai dar para invadir a Inglaterra, porque a Inglaterra ela é
Enquanto ele é invencível no campo de batalha, a Inglaterra é invencível no mar de batalha e por isso Napoleão resolve tomar uma atitude drástica contra a Inglaterra. Ele sabe que todo o poder econômico da Inglaterra vem da indústria inglesa. Então, tentando falir a Inglaterra, ele decreta em 1806, no ano da derrota dele, o bloqueio continental. Uma determinação que diz: todos os estados do continente europeu passam a estar proibidos de comprar ou vender qualquer produto com a Inglaterra. Ou seja, a relação comercial entre a Europa e a Inglaterra estaria proibido, porque assim, no continente europeu, Napoleão poderia invadir qualquer país europeu. Não podia ir pelo mar, mas sim poderia invadir qualquer país europeu, né? Esse bloqueio continental vai surtir um efeito relativamente pequeno, porque alguns países que dependem muito da economia inglesa, todos praticamente dependiam, mas os que mais dependiam dessa economia inglesa acabavam se prejudicando. Em 1808, Portugal vai ser o primeiro país europeu a furar o bloqueio continental. Se você observar o mapa de Portugal, você vai ver que Portugal ele é suscetível a uma invasão inglesa, porque metade do território português é banhado pelo Oceano Atlântico, e também ele é suscetível à invasão de tropas napoleônicas, porque a outra metade ele fica banhado pela Espanha. Logo, os portugueses ficam entre a cruz e a espada. E são aliados econômicos da Inglaterra desde muito tempo. Então, Portugal ele ainda vai tentar manter aí uma política dos dois lados, até que não vai ter mais como. E para proteger as suas colônias, que é a galinha dos ovos de ouro dos lusitanos, eles resolvem fugir, transferir a corte da Europa para o Brasil, para pelo menos manter a sua colônia mais rica e mais importante e governar o império através aí da colônia americana, dos trópicos, com a ajuda dos ingleses, e isso acaba levando Portugal a ser invadido pelas tropas napoleônicas. Pode-se dizer que a partir desse evento, ou seja, a partir do momento que Napoleão força a fuga da família real portuguesa para o Brasil, que vai acontecer o processo que vai descambar, que vai desaguar ali no processo de independência do Brasil. Porque a família real portuguesa no Brasil vai causar várias transformações, várias evoluções econômicas no Brasil, a ponto de o Brasil não aceitar mais o rebaixamento para a colônia quando a família real voltar para Portugal, e aí começa o processo de independência do Brasil. Tema para uma próxima aula. E as coisas estavam indo relativamente bem para o Império Napoleônico, tanto que até 1811 vai atingir o seu auge do território, eles vão ocupar quase todas as terras da Europa Ocidental. Napoleão vai ser senhor de quase toda a Europa, sempre naquela treta de botar parentes e amigos para governar os reinos ocupados. Só que toda essa vitória, todo esse esplendor territorial vai também custar caro para os franceses, porque Napoleão, essas medidas bélicas militares de Napoleão começam a causar insatisfação dentro da própria França, porque toda essa conquista territorial vai ser com base no custo muito alto de vidas de franceses nos campos de batalha. E a treta começa a pegar para o lado de Napoleão quando a Rússia rompe o bloqueio continental. Os russos, o Império Russo, ele é um império agrário muito grande, muito populoso, mas é pobre, precisa da indústria inglesa. E aí, quando eles rompem o bloqueio continental, eles furam o bloqueio continental, Napoleão prepara uma gigantesca força militar com mais de 600 mil homens para invadir a Rússia e obrigar o imperador Alexandre I a voltar a aceitar o bloqueio continental. E é nesse momento que a coisa fica feia para Napoleão Bonaparte, mesmo comandando pessoalmente uma força militar jamais vista naquela época, de tão forte, tão poderosa. Eles vão ser derrotados feio pela Rússia, pelos russos, pela natureza. Costuma-se dizer que a Rússia ela vai vencer Napoleão por duas formas. Primeiro, graças aos generais. O general Inverno, um inverno muito rigoroso, coisa muito séria mesmo. O russo, 60 graus negativo para o russo é verão. Vai ser também a distância, tudo na Rússia é longe, o país é continental, é gigantesco. Invadir um país muito grande requer uma logística muito difícil, muito cara. Então a Rússia, o Império Napoleônico, o Exército Napoleônico invade a Rússia, mas vai ter problema com a extensão territorial russa e também, voltando a falar do frio, um inverno muito longo, de mais de 6 meses de frio. E além disso, além dessas causas naturais,
os russos também vencem o exército napoleônico graças à tática da terra arrasada que eles vão utilizar, inclusive vão utilizar depois contra os nazistas. Enquanto o exército invasor está entrando no território russo, os russos começam a recuar e destruir tudo pelo caminho. Bota fogo em plantação, envenena a água, destrói tudo. É a tática da terra arrasada. Desse modo, o exército invasor ele não vai ter como utilizar a estrutura dos lugares que eles invadirem. Napoleão ainda consegue chegar em Moscou em 1813. Os russos ainda vão deixar Moscou intacta. O exército napoleônico entra em Moscou e o que eles fazem? Botam fogo na cidade. Os russos botam fogo em Moscou e vai ser uma carnificina. Dos mais de 600 mil homens que Napoleão entrou na Rússia, ele consegue voltar com mais ou menos 60 mil mendigos, 60 mil maltrapilhos de volta para a Europa. E na Europa ele vai ter mais uma coligação esperando por ele para ser recepcionado pelos seus inimigos na Batalha de Leipzig em 1814. Franceses vão ser derrotados por ingleses, belgas, russos, austríacos, italianos, prussianos, enfim. Napoleão, então, ele acaba se rendendo nessa batalha, a Batalha das Nações, ou Batalha de Leipzig, e nesse momento ele vai ser exilado na ilha de Elba. A ilha de Elba é uma ilha que fica entre a Córcega, onde ele nasceu, e a Itália, uma ilha bem pequenininha, e Napoleão acaba sendo preso na ilha de Elba. De certa forma, é uma prisão domiciliar, porque Napoleão, inclusive, vai ser coroado imperador da ilha de Elba, o que para ele é uma ofensa. Já foi senhor de toda a Europa, agora manda numa ilha minúscula. E enquanto Napoleão está preso na ilha de Elba, a França volta a ser governada pela monarquia dos Bourbons. A dinastia Bourbon volta a governar a França, nessa vez na pessoa de Luís XVIII, o irmão do Luís XVI, aquele rei decapitado na Revolução Francesa. Então, vai ser feita a restauração monárquica na França, lembrando que Luís XVI foi morto, seu filho pequenininho, Luís XVII, coroado e morto também na Revolução Francesa, por isso esse aqui vai ser o Luís XVIII. Luís XVIII volta, toma várias medidas para apagar, ou pelo menos tentar apagar, as políticas conquistadas durante a Revolução Francesa e Era Napoleônica. Vai ser um governo completamente impopular. Napoleão fica sabendo disso e foge da ilha de Elba e volta a governar a França no chamado governo dos 100 dias. Nesse momento, Napoleão, então, ele, ciente de tudo aquilo, ele volta para Paris e lá em Paris ele vai ser aclamado novamente imperador da França, fazendo Luís XVIII fugir. Calma que ele ainda volta. Recoroado imperador, Napoleão vai ter 100 dias de governo basicamente. E o que ele vai fazer? Vai voltar para o campo de batalha para reconquistar o controle da Europa. Só que não vai dar muito certo, ele vai ser derrotado de novo na Batalha de Waterloo, na Bélgica, graças a novamente uma coligação entre ingleses, russos, belgas, austríacos e todo mundo, comandado pelo Duque de Wellington, um general inglês. Ele vai ser novamente preso e dessa vez vai ser exilado numa ilha chamada Ilha de Santa Helena, que fica no meio do Pacífico, do Atlântico Sul, uma ilha extremamente isolada na região sul, ali na costa da África, e Napoleão acaba então morrendo no dia 5 de maio de 1821, não consegue mais fugir da ilha de Santa Helena. Tem até uma treta de uma revolução no Brasil, a Revolução Pernambucana, pensando em salvar Napoleão para comandar o exército ali nordestino, mas não vai dar certo. Com Napoleão fora do caminho, agora fora do jogo de tabuleiro aqui do nosso xadrez, o que as monarquias absolutistas europeias vão fazer? Vão fazer o Congresso de Viena. Vão se reunir lá na Áustria entre 1814 e 1815, uma reunião com o objetivo de reestruturar a Europa pós-era napoleônica, ou seja, de forma geral, reestabelecer o absolutismo europeu. Era como se fosse tentativa de passar uma borracha em todo o período da Revolução Francesa, era napoleônica, reestruturar o mapa europeu de modo aí a manter o sistema absolutismo no poder, coisa que não vai ser possível por muito tempo, porque uma vez iniciada as revoluções burguesas, não dá mais para terminar, né? Bom, o Congresso de Viena ele teve como principais medidas, né, as principais decisões, os princípios. O princípio da legitimidade. As dinastias destituídas por Napoleão deveriam voltar para os seus antigos poderes. A família Bragança voltaria a governar Portugal,
o rei vai ter que voltar estava no Brasil, vai ter que voltar para Portugal. Família Habsburgo volta a governar a Áustria e a Inglaterra. A família Bourbon, Luís XVIII, volta a governar a França. Enfim, os antigos, as dinastias que eram legítimas do poder voltariam a governar. Também foi estabelecido um princípio de equilíbrio, pelo menos uma tentativa de equilíbrio. Os países europeus deveriam manter um equilíbrio de forças, de modo a não haver mais uma potência, um país capaz de fazer o que os franceses fizeram. Então, dividir colônias, dividir exércitos, de forma a manter um equilíbrio militar na França, na Europa, e também foi criado o Exército da Santa Aliança, uma força militar principalmente formada por franceses, austríacos, prussianos e russos. Os ingleses não fazem parte aqui, mesmo porque a Inglaterra não é uma monarquia absolutista mais, ela fica de fora disso aqui. E aí esse exército tem como objetivo manter na base da força o absolutismo europeu, o sistema absolutista. Nem preciso falar que esse exército aí vai ser derrotado nas primeiras batalhas, né? A Santa Aliança não vai conseguir nem impedir o processo de independência da América Espanhola, das colônias espanholas que vão acontecer na esteira aí da Era Napoleônica e após a Era Napoleônica. Então, vão ser derrotados aí em todas as primeiras batalhas que eles fizerem e não vai surtir muito efeito. O negócio é o seguinte, a Europa que surgiu após o Congresso de Viena tentava restabelecer os valores do antigo regime. Entretanto, esses governos foram incapazes de evitar que novamente eclodisse revoltas ou revoluções, processos nacionalistas e liberais. A burguesia não seria contida facilmente. A Revolução Francesa e a Era Napoleônica liberaram forças que já não podiam mais ser contidas. Mesmo com as tentativas de preservar o absolutismo através do Congresso de Viena, o antigo regime estava condenado ao seu fracasso. Vão haver revoluções em 1830, 1848 e não vai dar mais para segurar o antigo regime no poder. Bom, galera, é isso aí. Acabamos hoje de estudar a Era Napoleônica. Segue aí estudando que eu vou seguir daqui preparando aulas tops para você bombar naquela prova e sambar na cara do concorrente. Tá bom, galera? Tchau, boa aula!